Meus caros, por ocasião da festa da Sagrada Família de 2023, há 2 anos, nós fizemos um sermão sobre o que é exatamente uma família, explicando com um raciocínio lógico, coerente, a partir de princípios certos e evidentes, e tirando conclusões também certas, né? O que é uma família, de onde vem que existe essa instituição natural chamada de família, quais são suas finalidades e como ela é naturalmente estruturada. Por que que ela é naturalmente indissolúvel e por que que ela é naturalmente monogâmica. Nós explicamos a estrutura natural da família, como é que a família é objetivamente falando. E dissemos, fazendo uma comparação, que quando nós afirmamos que a estrutura fundamental da água é a de ser composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e de que tem que ser assim, porque se for a combinação de qualquer outra coisa, será qualquer outra coisa menos água, nós não estávamos afirmando que necessariamente uma porção específica de água será automaticamente limpa ou suja, contaminada ou pura. Que a água seja limpa, potável, saudável, isso depende de outras coisas, além da sua estrutura fundamental. Que a água seja água, isso não implica que ela esteja limpa ou suja. E também a família. Que a estrutura fundamental, natural, imutável da família seja a união de um só homem e de uma só mulher, unidos indissoluvelmente pelo vínculo matrimonial. Isso não faz de uma família específica, uma família particular, um ambiente equilibrado e saudável, um ambiente potável. Isso depende de mais coisas. É necessário saber levar as coisas. E é sobre isso que nós falaremos hoje no sermão. Somos todos pesadamente machucados pelo pecado original, e se uma verdadeira vida sobrenatural não vier tomar conta de cada uma das famílias, elas se tornarão verdadeiras incubadoras dos nossos maiores inimigos na próxima geração. Se caridade mútua, piedade, a bondade, justiça, vida de sacrifício por convicção, com alegria, obediência, a amizade com Deus, temperança, a separação de tudo que é mundanidade, o apego a ter coisas, se a castidade não vierem tomar conta da vida cotidiana de uma casa, nossas famílias serão paradoxalmente verdadeiras incubadoras dos nossos piores inimigos na próxima geração. Nossos filhos nos odiarão a religião católica, serão militantes de tudo o que vai contra a lei de Deus, porque as circunstâncias hoje em dia são brutais. Em pouco tempo, o simples abandono da prática da religião desemboca na defesa mais alucinante das coisas mais insanas. Pois bem, então eu gostaria de hoje dar continuação a esse sermão de 2023. Depois eu disponibilizarei o link dele no canal do WhatsApp da capela. Para aqueles que não ouviram ou que não sabem onde está, que o ouçam novamente. Sem dúvida alguma, não é por acaso que a igreja escolheu a passagem de São Paulo na epístola de hoje. Irmãos, como eleitos de Deus, revestivos de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos uns aos outros. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Oh, que coisa fantástica. Que um coração tenha sido conquistado pela paz de Jesus Cristo. Para a qual fosse chamados, a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de modo que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bem, quem aqui que é casado, que é pai, que é mãe, você que é filho, filha, quem não pensou agora, dentro de si, ao ouvir essas coisas, mas, puxa vida, isso aqui seria fantástico. Eu também acho. E nós sabemos que nem sempre é sempre assim. E com o tempo de vida, nós vamos percebendo que onde não reina a caridade, onde não tem fraternidade católica entre as pessoas em casa, é porque, de modo geral, existe uma ou outra coisa que está faltando nas entrelinhas. Não é muito óbvio.
Os pais querem fazer o melhor deles. É muito raro ter um pai que, não quero ser um bom pai. Isso é muito raro, hein? Que não se preocupa com isso. De maneira geral, os pais, as mães, querem ser bons pais. Agora, a noção de bom pai e boa mãe merece uma explicação. Na maioria das vezes, os membros da casa não veem, não percebem. Até já passou pela cabeça de um ou de outro, mas não pararam para pensar essas fagulhas de luz que tiveram na mente e que deveriam pegar assim, com a mão no ar que passa, e guardar no bolso para pensar depois. E as coisas continuam indo não muito bem, ou vão mal mesmo. Não precisavam ter chegado onde chegaram. E quem vê que a própria família está com problemas, mais problemas, menos problemas, vai vendo com o tempo, aos poucos, que ela também colaborou, a própria pessoa que vê essas coisas, ela também vê que ela colaborou para que as coisas chegassem onde chegaram. Como diz o livro dos Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata a derruba com suas próprias mãos. Isso vale para os maridos também, vale para os filhos também. A pessoa sábia edifica a sua casa, a pessoa insensata a destrói com suas próprias mãos. Mas padre, será que se eu casar com tal pessoa vai dar certo? Essa pergunta não existe. Pelo menos não desse jeito. Óbvio que você tem que escolher bem, como uma pessoa que dá esperanças sólidas de que encaminhará bem as coisas. Mas até as duas pessoas mais sábias do mundo, se casarem entre si e não souberem levar as coisas direito, vão destruir a casa delas com as próprias mãos. Não existe destino. O meu sacerdócio, ele vai ser daqui 20, 30 anos o que eu faço todo dia. Não tem resposta para como é que eu vou terminar minha vida. Eu não sei como vai, nem tem como saber. Vai depender de como é que eu faço as coisas todo dia. Na casa de vocês também é assim. Pois bem, como falávamos muitas vezes, as coisas chegam num ponto que não precisavam, onde não precisava ter chegado. Por causa de uma outra coisa que faltava ver, um jeito de lidar com as coisas, um certo ângulo de visão. Como diríamos lá no interior de São Paulo, um golpe de vista. Que é fruto da falta de se dar conta do tamanho que as coisas podem chegar daqui 20 anos, se você não se corrigir disso ou daquilo. Pecados veniais, frequentemente, mas que depois de 20 anos vão dar muitos problemas. Negligências leves, mas que vão se acumulando. O cônjuge vai ficando cada vez mais cansado, sem esperanças de melhora, porque vê que você não tem uma disposição nítida, visível, de estar sempre melhorando. O cônjuge vai desanimando, os demônios não perdem tempo. Eu costumo dizer que se 2 jogadores de truco no bar são tenazes, imagina os demônios. Né? Eles não largam osso até verem que, enquanto veem que dá para conseguir alguma coisa. Os demônios não perdem tempo, ficam o tempo que for necessário falando na mente da pessoa que ela está perdendo o tempo dela ali. Que ninguém reconhece o trabalho dela, que os anos vão passando e nada muda, só piora. Que ela deveria ter casado com outra pessoa, deveria nem ter casado. E os demônios fazem as pessoas não verem tudo que foi sendo feito de bom, todo o bem que a família ali tem e o potencial de bem que ela tem ainda. As almas que Deus foi confiando para ela, pelos filhos, o crescimento intelectual dos filhos, a formação que vocês foram dando para os filhos, que tem lacunas, mas que criou gente que tem caráter, gente que pouco a pouco vai sendo formada. A pessoa vai ficando cega, pouco a pouco. A pessoa não vê que quando se casou, que a vida dela finalmente foi melhor encaminhada do que se ela tivesse ficado solteira. Quantas pessoas teriam evitado um monte de bobagens, de loucuras, se tivessem casado mais cedo, cara? E vão criando uma visão errada da felicidade, que vai ficando amargurada, até que uma hora a pessoa explode. Já contei isso várias vezes, sempre repito, porque a repetição é a mãe dos estudantes. Uma vez eu estava no primeiro ano do seminário, sem batina ainda, não tinha recebido a batina, conversando com alguns padres e seminaristas, no momento lá de recreação, de intervalo, no jardim de trás do seminário. E falávamos de um padre que havia deixado seu lugar de origem, sua congregação, onde ele era padre, né, para ir para outro lugar contra os seus princípios que ele sempre tinha defendido durante muitos, muitos anos. E eu, ainda na minha inocência de primeiro anista de seminário, falei assim: mas padre, eu não entendo, como é que um padre faz isso? E aí, um padre disse assim:
Luiz, quando você fizer a ética de Aristóteles, você verá que ninguém nasceu para ser infeliz. E quando a pessoa é infeliz, cedo ou tarde, ela quebra. Isso aqui eu nunca mais esqueci, né? Faz 20 anos. Então, quase 20 anos. Então, a pessoa vai começando a ficar cada vez mais infeliz, porque vai deixando entrar na cabeça dela coisa que não deveria ter deixado. Infelizmente, as pessoas têm pouca sutileza ao perceber o que acontece dentro delas. Pouca sagacidade, pouca luz para se darem conta do que acontece dentro delas, na cabeça delas, no coração delas. Elas não pensam a maior parte do tempo nisso. Deveriam pensar, hein? Deveriam prestar atenção, o que está passando dentro da cabeça. O que está acontecendo comigo? O que eu estou pensando? De onde veio esse pensamento? O que isso aqui vai acabar dando? As pessoas não fazem isso. É o que falamos o tempo todo para vocês fazerem, prestar atenção no que acontece dentro de vocês. Mas muita gente nem sabe que tem que fazer isso. Elas nem param para pensar que precisam desconfiar delas mesmas, das coisas que passam na cabeça delas, dos sentimentos que aparecem. Tem gente que acha que tudo que passa na cabeça precisa ficar dando atenção. Não precisa dar atenção para um monte de coisa que passa na cabeça. Tem coisa que aparece e nem precisava dar atenção. Deixa embora, vai fazer outra coisa. E a pessoa fica lá, dando atenção para coisa que não era para dar atenção, que apareceu na cabeça dela, que ela nem foi atrás de ter. Ah, padre, mas apareceu. Então, mas não é para dar atenção. Elas acham que não tem nada a ser fiscalizado, analisado, examinado dentro delas. Elas acham que porque apareceu dentro delas, automaticamente não tem problema. Não é assim, não. E essa fineza de visão nós vamos adquirindo com o tempo, à medida que vamos fazendo o esforço para entender o que acontece dentro da gente, né? Quantas vezes na vida de padre já vi gente falar assim: ah, padre, eu não sei se eu consenti ou não. Ah, não sei se na hora apareceu uma advertência dentro de mim que me dizia que eu não podia fazer. Ok, isso pode acontecer uma vez ou outra, hein? Mas de maneira habitual, não. Quer dizer, a pessoa ela é uma completa cega dentro dela, isso não pode acontecer. Então, se a pessoa nunca sabe se ela consentiu ou não, se ela nunca sabe se estava certo ou não, se ela sabia, né? Se na hora ela viu, se ela nunca sabe perceber essas coisas, então não vai ser eu que vou saber. Só tem uma pessoa que sabe isso, é ela. Ninguém mais pode saber o que aconteceu dentro dela, e tem que saber, né? Então isso tem que saber. É uma coisa que pode acontecer vez ou outra, não sei se eu consenti ou não. Mas o tempo todo isso acontecer, não. Ir conseguindo ver se passou isso ou não pela minha cabeça, se eu consenti ou não, se eu tive advertência ou não, é uma coisa incontornável na vida, né? Todo mundo tem que saber fazer isso. Porque senão os demônios vão fazer de você e da sua família o que eles quiserem. Por isso nós ensinamos as regras para o discernimento dos espíritos, Santo Inácio, né? E, dito isso, vamos dar justamente algumas considerações importantes, que, como eu disse, é um certo golpe de vista que falta na pessoa para ela perceber onde é que ali, nas entrelinhas dos atos dela, ela está falhando. Revesti-vos as entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura, de paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outro, de São Paulo. Bem, lá em casa a gente resumia isso aqui dizendo o seguinte: a gente tem que querer gostar do outro. É a mesma coisa dito de outro modo. Porque se você for esperar o outro melhorar para aí você gostar dele, isso aqui não vai dar certo. A gente tem que fazer força para gostar dos outros. Porque tem hora que está tudo bem, mas tem hora que não está. E quando não está tudo bem, ou a gente faz força para gostar da pessoa, ou vai dar problema. Ah, padre, mas tem que fazer força? Tem. E tem esse tipo de bobagem que é: ah, não, mas eu não estou sendo honesto. Ah, tenha santa paciência, cara. Não, você está sendo virtuoso. Ah, não, mas eu não estou mostrando o que realmente eu penso pela pessoa. Mas não é para mostrar, porque se Jesus Cristo quisesse que a gente visse o que o outro pensa de nós, ele tinha feito todo mundo transparente, né? Não é para querer saber o que o outro... Jesus Cristo não quis que a gente visse automaticamente o que passa na cabeça do outro, ainda bem, né? É para você, de fato, né, fazer força para gostar do outro. Tem horas que... vocês sabem que no Antigo Testamento tem dias que Deus obriga os judeus a se esforçarem para estar felizes. Isso falta nas pessoas. Tem gente que às vezes, hoje eu acordei triste. Hoje eu não estou bem. Mas faz força, então. Finge que você está feliz. Isso vai dar certo, né? Mas eu não consigo. Então é bom começar a aprender a fingir que está feliz, né? Isso aqui é virtuoso. Tem que querer gostar do pai que tem. Tem horas que é legal, mas tem horas que vai ter que querer fazer esforço para gostar do pai, da mãe que tem, do irmão que tem, do vô, da avó. Tem que fazer esforço para isso. Tem horas que está tudo bem, tem horas que vai ter que fazer esforço. Isso não quer dizer que você está concordando com tudo que a pessoa fez,
Não quer dizer que não tenha problemas e que a pessoa não precisa melhorar, não é nada disso. Mas, como eu disse, se for esperar que o outro se corrija primeiro, para aí você gostar da pessoa, isso aqui nunca vai para frente. Isso falta muito nas famílias. Fazer esforço para gostar da pessoa com quem você vive. Tem que fazer isso aqui. Ó, aqui em casa, bem, 11 anos de padre, entrando nos 12, zero brigas, já morei com muitos padres. Zero brigas. Lá em São Paulo, uma vez, bem, tinha uma casa do lado, né? E eu e o padre Renato, no jantar, era 9 da noite, a gente ria tanto, que eu ficava até meio constrangido com os vizinhos, porque tinha briga dos vizinhos. Eu ficava até constrangido tamanho contraste que tinha, né? Você tem que querer gostar dos outros, tem que fazer esforço para... A gente esperava um outro para jantar, para não jantar sozinho. Porque se for esperar o outro se corrigir primeiro e não fazer esforço nunca, isso aqui não vai para frente. Né? Vai cuidando da sua vida, vai pensando em caminhar as coisas, mas não fica complicando a vida com a outra pessoa. Vai rezando por ela, vai pedindo que Deus a ajude, vai tendo paciência, porque se você quer que os outros tenham com você, então vai tendo com os outros também em casa, certo? Mas é exatamente o que São Paulo fala, né? Tende misericórdia, paciência uns com os outros. Né? Tem que fazer força para gostar dos outros de vez em quando. Quando, padre? Quando precisa. Triunfa em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamados a fim de formar um único corpo. Caríssimos, a noção de bem comum é uma das mais destruídas na nossa época. Bem comum é uma expressão, é um nome que é praticamente a explicação. É um bem comum. Vou dar um exemplo de bem comum. Os filhos são um bem comum do casal. Um pai não pode falar, esse braço é meu, esse braço é seu. Salomão já sabia disso, mandou cortar a criança no meio, a mãe falou, não, de jeito nenhum. Porque você não terá duas meias crianças, você não terá mais nenhuma criança no final, se você cortá-la no meio. Né? Um filho é um bem comum, não tem como dividir, por isso separação dá problema. Uma guarda compartilhada, não sei o quê, é o caos, porque é um bem indivisível, isso é o bem comum. Né? E a noção de bem comum é um pilar absolutamente inegociável para que uma família funcione direito. Você não pode achar, e vocês devem formando os filhos de vocês desse jeito, como a gente foi formado no instituto. Não é para conduzir o seu apostolado, para fazer o seu negócio sozinho no seu canto. É um apostolado do instituto. Isso a gente vê ao longo do ano inteiro, mas quando tem peregrinação para Aparecida, vocês veem que é uma coisa só. Cada lugar tem suas peculiaridades, mas vocês veem que todo mundo se acerta com todo mundo. É um bem comum. Ninguém fica fazendo sua barraquinha isolado dos outros. E assim também em casa. Você não pode achar que você tem que encaminhar sua vida sozinho sem se acertar com todo mundo em casa. Lá em casa era impensável. Eu encaminhei minha vida cedo. Mas eu já sabia como fazer, se fosse fazer, eu nunca fiz. Era necessário saber que se você pretendia namorar, não ter essa história de começar a conversar com uma menina sem seu pai e sua mãe saber. Não tem sentido. Não tem sentido. Chegar em casa, mãe, estou namorando. Como assim? Né? Com quem? Quem é o pai? Quem é a mãe? Se usa droga? O que faz da vida? Não sei. Né? E o pai e a mãe, de repente, tem que lidar com uma coisa que caiu na casa deles, assim, de repente, sem eles saberem. Isso não existe. Isso aqui é impensável. Né? Falta de noção de bem comum. Né? Chegar e sair de casa sem se preocupar se vai atrapalhar ou não. Não fazer as coisas juntos com todo mundo. Por exemplo, a hora de comer. É terrível quando tem que ficar gritando, fulano, vem comer, já vou, né? Cadê o fulano? Todo mundo já está na mesa esperando. Né? Tem uma regra no seminário, que é um desdobramento da noção de bem comum, a comunidade não espera ninguém. Né? Se você chegar atrasado, depois você vai se desculpar com o reitor, passar vergonha lá na frente. Então, todo mundo chega 5 minutos antes, para não ter que passar vergonha depois. É o sacrifício de um bem pessoal por um bem comum, que é um bem superior, um bem melhor para todos, melhor do que o bem que você queria para você, mas que você viu que não ia ser compatível com o bem comum. A noção de bem comum foi destruída hoje em dia. As pessoas acham que bem comum, isso aqui é a marca do liberal. Né? É um bolo que você fatia em tantos pedaços quanto pessoas têm, e o bem comum é o resultado de todo mundo ter recebido o que queria. Um político que promete isso daqui é um perigo para a sociedade, ele precisa ser barrado o mais rápido possível. Se ele chegar no poder, ele vai fazer um estrago enorme. Bem, quando todo mundo promete essas coisas, a gente vê o que faz. Mas o bem comum não é a somatória de bens individuais. Isso aqui é uma definição de 10ª categoria do que é um bem comum. Bem comum não é a soma dos bens individuais que cada um pretende para a sua vida. É um bem superior aos interesses pessoais de cada um e que é um bem comum a todo mundo. No caso, uma vida razoável, virtuosa,
A paz, por exemplo, se você tem silêncio em casa ou silêncio na capela, é um bem comum. Se uma pessoa não colabora, todo mundo deixa de ter esse bem, não só a pessoa que não está colaborando. E quando todo mundo colabora, todo mundo tem esse bem. É um bem de todo mundo. Isso é um bem comum. Os pais devem formar os filhos na noção de bem comum, hein? Senão eles não podem esperar que quando os filhos tiverem 15, 16, 20 anos, que os filhos vão pensar no bem da família. Né? Eu já vi coisas assim surreais. Filhos postarem coisas na internet, imorais, assim. Eu ficava pensando assim, a reputação dos pais assim está sendo jogada rala abaixo. Né? Porque os filhos não têm noção do bem comum, do nome da família, da honra dos pais diante dos outros. Eles querem fazer o que eles querem fazer. Não se preocupe se os outros vão pensar, poxa, esses pais, hein? Ah, poxa vida. E aí o filho e a filha vão fazendo de tudo na internet, sem pensar na vergonha que os pais estão passando. Mas cadê a noção de bem comum? Né? Sede agradecidos. Só Deus sabe o que os pais de vocês fizeram por vocês. Deixaram de ter coisas para dar para vocês, que eles podiam ter dado para eles. Eles podiam ter levado a vida deles como eles quisessem. Sem filho nas costas, mas resolveram cuidar de vocês. Né? Eles podem ter o defeito que for. Né? Pai e mãe é tudo ser humano, hein? A gente vai conversando sobre isso ao longo do tempo, à medida que vocês forem crescendo, os filhos aqui, a gente vai conversando sobre isso. Pai e mãe é tudo ser humano. Né? Mas os pais de vocês, só Deus sabe o sacrifício que eles fizeram ou fazem para ter o que vocês têm, viu? Ah, padre, mas eu não tive um pai, não tive uma mãe presente. Então você dê graças a Deus pelos bens que disso pode resultar. Deus não dá ponto sem nó. Se você tivesse tido aquele pai, aquela mãe presente, só Deus sabe o que poderia ter acontecido, hein? Peça sabedoria para Deus, para passar por isso saindo melhor no final. E não fique estragando sua vida por causa de problema com pai e com mãe. Reze por eles, veja o que eles fizeram de errado para não fazer igual, vai encaminhando sua vida, que passa rápido, quando você vê, você morreu. Então, não joga a sua vida fora, complicando sua cabeça, por causa de erro de pai e mãe, coisa que não precisava. A palavra de Cristo permaneça entre vós com toda a sua riqueza, de modo que, com toda a sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente. Caríssimos pais, os filhos de vocês, o cônjuge, marido, esposa, terão problemas. Vocês talvez tenham casado achando que vocês estavam casando resolvendo o problema de vocês. Não é bem assim, vocês sabem disso agora. Vocês sabem que a maioria dos planos de vocês, quando vocês casaram, não se realizou. Né? Fazer plano para essa vida é uma fria. Eles terão problemas. Vocês terão cônjuges, filhos, que passarão por escrúpulos, dúvidas, precisaram entender melhor o que está acontecendo com eles. Os filhos de vocês um dia ficaram apaixonados, terão borboletas no estômago. Explica essas coisas na escola para eles, a partir de uma certa idade. Terão borboletas no estômago. Né? E tem que saber o que está acontecendo. Precisarão de conselho, precisarão entender o que está acontecendo dentro deles, o que está passando na cabeça deles. Coisa que passa na cabeça deles que eles não queriam que passasse. E vocês precisarão saber várias coisas para orientar o marido, a esposa de vocês, os filhos de vocês. Vocês não podem achar que isso nunca vai ser necessário, que vocês nunca vão ter que sentar com os filhos de vocês para entender o que está acontecendo com o cônjuge de vocês. Então tem que saber conversar com os filhos de vocês, saber o que está passando na cabeça deles, tem que saber tirar da cabeça deles o que está lá dentro. E como a gente viu, o ser humano não é transparente, então tem que dar um jeito de saber o que está passando na cabeça do filho. Certo? Há alguns modos sobre isso. Ao longo do tempo a gente vai explicando, mas isso aqui já é importante. Vocês têm que saber, que tem que dar um jeito de saber o que está passando na cabeça do filho todo dia. Às vezes basta falar, e aí, tudo bem? Como é que foi na escola hoje? E aí, o que o fulano falou? E o que você achou de tal coisa? E no meio das conversas, você vai vendo o que está passando na cabeça do seu filho e da sua filha. Às vezes o seu filho está quieto lá, está ouvindo música, está deitado na cama, e você vai lá, tá tudo bem, tal. Ah, ok, tá bom, você quer ficar quieto, ok, mas tá bom, qualquer coisa, estou lá na sala, estou no escritório, estou na cozinha, se precisar, é só bater lá na porta, estou fazendo minhas coisas lá, mas se quiser conversar, estou lá. Né? Basta deixar uma brecha para o filho, depois se quiser ir lá conversar, sabe que o pai e a mãe vai ouvir. Explicar como lidar com os amigos entre aspas. Né? Meu avô José, muito sábio, explicou para as filhas, e depois as filhas para nós, né, as mães, para mim, meus primos, que quem te leva para o mau caminho não é o seu inimigo não te leva para o mau caminho. Quem leva você para o mau caminho é o seu amigo. O seu amigo, entre aspas, certo? Então tem que saber como identificar esse tipo de gente, saber como lidar com moças, com rapazes, certo? Pai e mãe que tem que explicar essas coisas. Isso é pai e mãe que explica em primeiro lugar, no dia a dia, conversando no carro, voltando da escola, no almoço, no restaurante, ver ali uma família
tem um rapaz, uma moça ali da família e tal, e fala, ó, tá vendo como é que aquela pessoa ali, ó, o dia que você, tá vendo o jeito dela falar ali com o pai, com a mãe, tratar irmão, irmã, o dia que pensar em casar com alguém, pensa em casar com alguém mais ou menos daquele jeito. E aí você vai educando um certo gosto estético, moral, no seu filho e na sua filha. No meio dos assuntos da vida, dinheiro, amizade, política, religião e como lidar com moças e rapazes. Certo? Se um pai não faz isso, está muito errado, isso faz parte da vida. Ah, mas não sei como fazer, tá na hora de aprender. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo o que fizerdes, fazei em nome de Jesus Cristo. Pois bem, essa é a conclusão desse sermão. Se essa capela aqui não produzir famílias piedosas, essa capela será um fracasso. Tem gente que acha que a religião católica vê a religião como uma espécie de conjunto de... vê a religião de modo intelectual demais. Não quer dizer que não tem que aprender verdades, que não tem que ser razoável. Mas vê na religião coisas a saber. Coisas a saber. Né? E não é assim. Não é só isso. Se nós não tivermos a convicção no coração de que nós somos criaturas, de que nós não existíamos, e um dia nós vamos morrer, nós vamos conhecer o Criador de verdade na nossa frente. E de que Ele vai nos julgar. E que, portanto, ao longo da vida, nós devemos nos ver como criaturas o tempo inteiro e que a gente tem que encaminhar a vida do jeito que Deus quer. Se isso não for enraizado em cada um de nós e dos pais para os filhos, essa capela é um fracasso. Né? Nada de fazer oração da manhã no carro, saindo de casa, faz oração no carro, ultrapassando o carro, correndo, freando, e vai fazendo oração no carro, metade dos filhos dormindo, metade quieto, outra parte falando igual papagaio. Não, oração da manhã se faz em casa quieto. Se organiza para, de fato, cada ato de religião ser feito com piedade. E não ser postado igual carta no correio. Não se faz oração da manhã no carro, não se faz o terço chamando de qualquer jeito, brigando, tem que ver se os filhos rezam. Tem filho que reza igual geleia. Né? Tem que pensar como mudar isso daí. Né? Enfim, colocar na alma de todos piedade. Somos criaturas diante de um Criador e um dia iremos nos encontrar com Ele. A nossa vida tem que ser, a cada instante, uma consequência de uma compreensão clara disso. Né? Termino lembrando isso aqui sempre. Nenhum de nós pediu para nascer. Vocês sempre se lembrem disso. Isso aqui é muito verdade. Né? Nenhum de nós aqui pediu para nascer. Mas ao invés de ser igual ao adolescente revoltado, que fala, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, a consequência lógica dessa verdade, ninguém pediu para nascer, então deixa eu saber o que é, deixa eu ir atrás de saber o que é que quem me colocou aqui quer que eu faça. Essa é a consequência mais óbvia, né? Mais lógica, mais verdadeira possível dessa verdade. Se nenhum de nós pediu para nascer, então deixa eu atrás de correr, deixa eu correr atrás de saber o que é que quem me colocou aqui quer que eu faça. E os pais devem fazer isso, deve ser o espírito da casa, né? Formar os filhos para que eles tenham a noção de que eles são criaturas, de que eles são criados por Deus, de que eles não são frutos da evolução, que eles não são frutos do acaso, mas de que eles têm uma alma imortal, que não existia antes, mas agora que foi criada, ela nunca mais vai deixar de existir, e que é necessário passar as nossas vidas colaborando em casa com caridade, com o vínculo da perfeição, que faz com que todo mundo busque o bem comum de todo mundo, e busque os interesses de Deus para levar uma vida verdadeiramente cristã católica. Né? Essa aqui é a nossa... são coisas que geralmente faltam nas entrelinhas do comportamento das pessoas. A pessoa não para pensar que ela tem que querer gostar dos outros, que ela tem que fazer força para gostar do pai e da mãe de vez em quando, do filho, né? Que ela tem que formar nos filhos verdadeira piedade, que ela tem que ir atrás de saber informações, de como tirar a informação do filho, tem que ter traquejo, né? Tem que saber fazer. E é fazendo que se aprende a fazer, certo? Ter erudição para orientar os filhos na vida espiritual, a esposa, o marido. Lembra que São Paulo fala, o primeiro diretor de consciência da esposa é o marido, e vice-versa. Né? Vocês devem conversar entre vocês, saber o que está acontecendo, né? Não deixar a coisa rolar, depois quando vê não precisava ter chegado onde chegou. Né? Perceber se o outro está infeliz. Já vi padre falar para seminarista, olha, parece que histórias que eu já ouvi na vida. Olha, você faz as coisas direito e tal, mas parece que você não está muito feliz. O reitor prestava atenção no seu seminarista. E ele fez o seminarista refletir mais sobre o que estava acontecendo dentro dele, que nem o seminarista percebia. Né?
Isso os pais devem fazer assim também. E sejam, então, generosos com Deus. Lembrem sempre que nenhum de nós pediu para nascer, então, ir atrás de saber o que é que Deus quer de nós. E assim nós viveremos como criaturas diante de Deus, fazendo com que a caridade seja o vínculo entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.